Bem-vindos ao programa CPLP na GMN. Para acompanhar as últimas informações sobre Timor-Leste e a comunidade dos países de língua portuguesa. A União Europeia disponibilizou 2,6 milhões de dólares para projetos de organizações não governamentais em Timor-Leste. O objetivo é apoiar comunidades vulneráveis e acompanhar a implementação de políticas públicas no país. O apoio será distribuído por 3 projetos que contarão com o contributo de organizações não governamentais em território nacional. O embaixador da União Europeia em Timor-Leste, Thorsten Bargfrede, destacou o compromisso com um espaço cívico e livre, sublinhando que o trabalho de monitorização e advocacia das organizações é essencial para uma sociedade livre. A União Europeia e Timor-Leste partilham o compromisso de garantir um espaço livre e cívico. A monitorização e advocacia feitas pela sociedade civil são essenciais para uma sociedade livre. Temos orgulho em estabelecer parceria com esta ampla coligação para melhorar o desempenho do desenvolvimento e a responsabilização. A diretora da organização beneficiária Focupars, Domingas Afonso Amaral, realçou a importância deste apoio. Organização de sociedade civil. Com este apoio, vamos fortalecer as organizações a nível institucional e principalmente no empoderamento das mulheres, na advocacia que garanta uma boa governação em Timor-Leste. Serviço de advocacia CIRA. Os 3 projetos abrangem áreas distintas. O primeiro dedica-se aos direitos humanos e igualdade de gênero. O segundo foca-se na governação de terras e propriedades. E o terceiro dirige-se ao desenvolvimento inclusivo, trabalhando com grupos vulneráveis, incluindo comunidades LGBTQ+, e pessoas com deficiência. Entre as organizações beneficiárias contam-se a Care Internacional, Oxfam, Plan Internacional e vários ONG locais como a Focupars, Fontel e o Instituto Matadalang. O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação está preocupado com diplomatas que se recusam a regressar a Timor-Leste após o término das suas missões no estrangeiro. O ministro Benedito dos Santos Freitas classificou a situação como um ato de desobediência institucional. De acordo com o governante, apesar das notificações oficiais, vários diplomatas continuam fora do país, alegando motivos de saúde ou solicitando licença sem vencimento. Diplomata balo, ba serviço ali, lá que fila falei. Os diplomatas cujo mandato terminou e que se recusam a regressar a Timor-Leste estão a cometer um ato de incumprimento. O Ministério já notificou alguns, mas eles não cumpriram. Há também casos em que pedem licença sem vencimento para continuar a trabalhar no estrangeiro. Moras. Fila não tem botão para fila, tem fila do nem. O ministro sublinhou que a situação é particularmente preocupante numa altura em que Timor-Leste se prepara para se tornar membro pleno da ASEAN, necessitando de recursos humanos experientes e disciplinados. Com a entrada em vigor da nova lei da reforma obrigatória, aprovada recentemente pelo Conselho de Ministros, cerca de 19 diplomatas terão de cumprir as novas regras e concluir as suas funções dentro do prazo legal. Os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos chegaram a acordo para se reunirem pessoalmente. O presidente norte-americano Donald Trump afirmou ter mantido uma telefônica conversa muito boa com o seu homólogo brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, adiantando que os 2 líderes deverão reunir-se em breve. Trump revelou que já tinha conversado brevemente com Lula durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York e que na altura referiu que gostam um do outro. We're going to make Chicago really great again.
Tive uma grande conversa com o presidente do Brasil, que é um bom homem. Na verdade, conheci-o nas Nações Unidas. Eu ia fazer um discurso e não tinha teleponto. Estava a dirigir-me para o meu teleponto e disse: "Sabe, eu não tenho um teleponto." Mas, pouco antes disso, encontrei-me com o presidente Lula e achei muito simpático. Quer dizer, tivemos uma conversa muito boa durante uns 2 minutos. E depois, fui fazer o discurso e fiquei surpreendido ao ver. O que achas disto, Doug? Todos os líderes do mundo sentados lá fora e o meu teleponto não estava ligado. Sabes por quê, Daniel? Porque foi um acordo fraudulento, mas felizmente fiz um discurso melhor do que teria feito se eu tivesse lido no teleponto, o que é bastante fácil de fazer. Portanto, foi um grande dia, foi um importante, mas conhecemos-nos, gostamos um do outro e, sim, tivemos uma grande conversa. Sim, vamos começar a fazer negócios. Os repórteres perguntam se Trump está a considerar ir ao Brasil para a COP30. A dada altura, eu também e ele virá cá. Já falamos sobre isso. O governo brasileiro já tinha confirmado a chamada de segunda-feira, o que aumenta as expectativas de um reatamento das relações bilaterais que se encontram no pior momento das últimas décadas. Os desentendimentos entre os dois líderes prolongam-se há meses, centrando-se no julgamento e condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Trump chegou mesmo a aumentar as taxas aduaneiras sobre muitos produtos brasileiros de 10% para 50% num caso que classificou como caça às bruxas. Sabemos que Timor-Leste é um país rico em histórias orais, contadas de geração em geração. Contudo, existem vários desafios para o desenvolvimento desta área. Em Timor-Leste é muito importante para desenvolver, porque a tradição oral, quer dizer, a arte de contar história, né? Estou a falar especialmente na arte de contar história, é muito importante desenvolver para nós podermos recuperar a memória, não é? Que os nossos antepassados deixaram e para que as novas gerações também podem desenvolver essa arte e também coloca também na parte da educação, porque através da arte de contar história nós podemos conhecer novos vocabulários, né? Quando nós contamos a história ou lemos uma história, conhecemos novos vocabulários, principalmente em língua portuguesa, né? Ajuda-nos a entrar no mundo da fantasia. Então, a tradição oral em Timor-Leste é bem desenvolvida, né? Então, nós temos que ver também na arte de contar a história que antigamente os nossos bisavós contavam sempre a história, não é? No entanto, agora tem a ver com o mundo moderno, tecnologia, né? E a maioria das crianças só querem ficar no telemóvel, querem fazer TikTok, querem fazer outras coisas e já não querem ouvir as histórias. Então, por isso é muito importante desenvolver a arte, né, a tradição oral em Timor-Leste, para que as crianças, as novas gerações também acham que a nossa cultura, a nossa tradição oral é pertinente a desenvolver no nosso país. Eu acho que é muito importante desenvolver a arte da tradição oral em Timor-Leste. Ora bem, não é a tecnologia, mas a pessoa em si, não é? A tecnologia é bom. Quando nós usamos a tecnologia, nós sabemos utilizar a tecnologia. Isto pode ajudar-nos a conhecer outro mundo, a conhecer outro país, outra cultura. Mas quando nós não sabemos utilizar a tecnologia, nós acabamos por ser escravo da tecnologia mesmo. Então, a importância da tecnologia também tem, quer dizer, nós partilhamos ou contamos a história através da média, não é? Através do Facebook, na mídia social, né? Então, através da tecnologia também nós podemos desenvolver a arte, não é? Não é só a pessoa em si, então as duas coisas, o ser humano e a tecnologia. A tecnologia vem desenvolvendo para transmitir o conhecimento das pessoas, para preservar a arte da tradição oral, a arte de contar história. Isto é que é importante. Mas nós estamos a ver aqui em Timor
é vice-versa, quer dizer, é o contrário, que a maioria das pessoas utilizam tecnologia para insultar uns dos outros. É isto que não é bom. Se nós usamos a tecnologia para pesquisar, para aprender, para aprofundar o nosso conhecimento, para gravar coisas que nós achamos necessárias, é bom. Mas quando nós usamos tecnologia para outra coisa, que para fazer outras pessoas a ficar triste, a ficar assim desanimada, isto não é bom. Exato, como hoje o Mão já falou, né, sobre a arte, não é? Sobre a lenda, a fábula, os mitos, e isso tem a ver com nós próprios, tem a ver com a educação também. Na escola, nós temos histórias, por exemplo, na língua portuguesa, inglês, né? Até literatura, tem textos para aprofundar, tem textos para interpretar. Então, tudo isso nós podemos desenvolver as lendas, as fábulas, né? Principalmente a lenda de Timor, que é Crocodilo e o Menino, né? Nós podemos desenvolver desenvolver e preservar para que não pode perder no futuro. Se nós não escrevemos, se nós não contarmos, a nossa nova geração já não memorizam o que é a lenda de Timor. Então é muito bom, né? Nós podemos desenvolver a lenda, as fábulas ou romances, narrativas, né? Através da arte de contar a história. Porque quando nós falamos de leitura, maioritariamente estou a observar, né? Eu observo que as pessoas ainda falta de fazer leitura, né? Mas por isso é que nós criamos desculpa, vou falar um pouco sobre da minha sessão. Criamos a sessão Actérica Noite para contar oralmente, boca a boca, boca a ouvido, né? Se os alunos não fizeram leitura, né? Então nós podemos transmitir a arte de contar a história, a tradição oral, através de boca a boca, como antigamente os nossos bisavós já contavam para os nossos pais, né? Até os nossos pais contavam para nós. E espero que os pais de agora também podem continuar a contar a história para os seus filhos. E eu conto a história para o meu filho também. Quando nós encaixamos atividades lúdicas, a arte de contar história no currículo, acaba por os alunos aprendem mais novos, por exemplo, da literacia teto e literacia portuguesa, não é? Os alunos podem aprender outros vocabulários por meio das histórias. E os alunos podem conhecer outros países por meio das histórias. E os alunos também podem treinar a comunicar ou a falar através das histórias, de contar da história. Não é só os professores que vão contar a história, mas os professores também tentam dar o espaço para os alunos também contar as suas histórias, porque os alunos têm muitas histórias em casa, né? Porque as histórias que eles vivem, a infância que eles vivem também é uma história. O que nós estamos a falar? Por exemplo, eu conto uma coisa que aconteceu ontem. Isto faz parte de uma história. Então, quando nós trabalhamos a arte de contar a história ou a tradição oral na sala de aula, é muito importante mesmo para estimular a autoestima dos alunos e o desenvolvimento cognitivo e intelectual dos alunos. Ora bem, tem muitos desafios sobre a arte. Primeira coisa, nós estamos a ver que a arte em Timor-Leste, principalmente todas as artes, né, ainda não está bem desenvolvida. Isto porque não tem nenhuma escola sobre arte, principalmente na escola básica, né? Pelo menos nós temos uma instituição, uma instituição para que poder desenvolver a arte, dança, teatro, música, contar história, dramatização, poesia, todas as artes, né? Que nós podemos, pelo menos temos uma instituição porque os alunos têm essa criatividade, têm esse talento, né? Algumas crianças gostam de desenhar, outras crianças gostam de cantar, mas no ensino básico, ainda não tem essa arte mesmo própria para que as crianças pequenininhos podem desenvolver logo quando ela era criança. Assim é muito bom, né? Ele já sabe o seu talento e já sabe como que ele vai ser no futuro.
Porque a maioria dos alunos, quando nos perguntam o que tu queres ser no futuro? Doutor. O que tu queres ser no futuro? Polícia. O que tu queres ser no futuro? Força, ou FFDTL. Nós estamos vendo estas três áreas é muito falado em Timor-Leste. Por quê? Porque agora as pessoas estão a candidatar para policial, para força, que os alunos gostam muito da força, para doutor, para médico, médica. Então, como se fosse contaminação, contaminar. Mas até alguns alunos que querem ser médico e eles têm aquele talento de desenhar ou cantar. Então, nós podemos ver que o que eles estão a tirar o curso de medicina ou outros cursos de educação, mas eles têm aquele talento. E por que o governo não pode abrir uma escola para que aquelas crianças que têm esse talento para ir naquela área, em vez de tirar educação, em vez de tirar medicina, mas eles gostam muito de desenhar, cantar, não é? Então eu acho que o desafio é que, eu espero que um dia, né, que o governo pode ter essa ideia, claro que eu tenho certeza que já tem, que pode realizar essa ideia para criar pelo menos uma instituição, né, sobre a arte para os pequeninos também não é só para o ensino superior, é para também o ensino básico, o ensino secundário, para eles poderem continuar a desenvolver o seu talento, porque é muito importante. Através dessas artes é que pode acabar com problemas em Timor-Leste. Pronto. Uma que eu já falei que precisa de criar uma instituição e outra precisa de saber o desenvolvimento dos outros países. Isto também tem a ver com arte. Por que eu falo isto? Por que eu estou a falar isto? Por exemplo, lá em Portugal, os mais velhos, ou seja, os idosos, né? Eles têm aquela coisa de teatro municipal. Não é? Eles têm teatro municipal em cada posto administrativo ou em cada freguesia, né? No fim de semana ou todas as noites eles foram para lá, mas aqui os nossos avós, né, ficam em casa, né? Não tem essa. E lá no teatro municipal as crianças foram apresentar o seu talento, até os jovens, até os mais velhos, né, os fericatuas também podem desenvolver, né, o que eles já têm sentido, o que eles já têm, o que eles já têm desde que era criança. Então é muito bom desenvolver a arte, é muito bom desenvolver a arte em Timor-Leste, né, para que todas as pessoas também sentem mesmo que o que eles têm valoriza, e o que eles têm é muito importante também, porque senão as crianças pensam que eu sei desenhar, mas isto não é nada. Sou doutora, que é muito importante, sou força, que é muito importante, sou policial, sou professora que são importantes. Mas o meu desenho, a minha voz, que eu canto muito bem, que eu declamo muito bem poesia, que eu consigo fazer dramatização no teatro, né? Isto não é importante. Isto é só assim, é uma coisa é passatempo. Mas não, essa não é passatempo. Essa faz parte da nossa própria profissional também, faz parte da profissional também. Para os pais, quer dizer, para eu também, né? Não esqueça de contar sempre a história, qualquer história, até a história da sua infância, né? Conta a sua história, conta a história de tu e a sua mulher, e o seu marido, como é, e conta a história dos seus pais. Lembram a história que os seus pais contaram, como, por exemplo, Lenda do Crocodilo, por exemplo, Moça Moro? Quer dizer, eu ouvi essa história da minha mãe, contou da Moça Moro, e até uma aluna também do mestrado em ensino português no contexto de Timor-Leste contou também essa história na escola. Quer dizer, afinal, essa história da Moça Modo tem a ver com, não é só a minha mãe que sabe, mas outras pessoas sabem. Então, as pessoas, os mais velhos, né, sabem contar histórias, têm essas histórias, têm essa riqueza. Agora, o importante é que os jovens, as crianças, têm de aproximar, não é? Deixe o telemóvel à parte, para os que vivem na montanha ou no distrito, né?
quando forem para o distrito, aproveitam com os seus pais, os seus avós, perguntar se eles sabem contar história, e os seus pais aproveitam com os seus filhos se forem passar férias com vocês. Conta a história que vocês ouviram, que vocês acham que é necessário, não guarda só para vocês, porque é muito importante. Quando um dia vocês vão embora, essas histórias também vão desaparecer. Como nós costumamos dizer, um tradicionalista africano, Amadou Ampateba, diz assim: quando um velho morre, como uma biblioteca que se queima. Então, quando vocês morrem também, como um livro, biblioteca que vai queimar também. Então, é muito importante, né? Vocês contam essa experiência, contam a história que vocês ouviram. Assim, as suas crianças, os seus filhos também ouvem essa história, vão contar também outras crianças, e eles também podem contar para os seus filhos no futuro, né? E essa tradição continua viva para sempre. É isso. Foram as informações de hoje. Voltamos no próximo sábado. Até lá.